Olá, meus irmãos. 15 de novembro de 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes, funda a nossa querida e amada Umbanda. Então é sobre o dia da Umbanda, sobre a Umbanda que nós vamos conversar hoje com o Pai Valdo, sacerdote dirigente do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz. Pai Valdo, por que o plano espiritual, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes, fundou a Umbanda em terras brasileiras? Fundou uma nova religião. Mais alegria para todos os meus irmãos que estão nesse momento me escutando. Oi, irmã Soraya, veja bem, a Umbanda é uma religião que, de acordo com várias escolas umbandistas, tem a sua essência, a sua raiz plantada em tempos imemoráveis, em tempos muito lá atrás. É o fundamento do conjunto das leis de Deus. Isso guardado para ser, de acordo com a evolução da humanidade, aos poucos, disseminado, os valores essenciais da evolução humana, da evolução do espírito em direção aos planos espirituais. Lei de Deus nada mais é do que isso. São leis, ou seja, são beneplácitos divinos que nos facultam o crescimento, galgarmos paulatinamente essa estrada de volta à casa do Pai, ou seja, a perfeita felicidade, a perfeita paz e harmonia, pessoal, espiritual. Muito bem. Em termos, portanto, de essência, a Umbanda é antiga. O Brasil, como todos nós sabemos, é a pátria, é a terra que todos os espíritos e a maioria das escolas iniciáticas dizem será a terra da promissão, a terra do futuro. Não adianta nós chegarmos hoje e dizer, mas nessa confusão que está o Brasil, onde só tem ladrões, só tem políticos levando o dinheiro do povo, problemas sociais aí aos montões, sendo enrolado, embrulhado, aos olhos do povo, por uma política ainda voltada ao egocentrismo. Sim, é essa terra mesmo. Esses são momentos necessários de amadurecimento. A essência dessa terra, como é que se diz, será explodida, acontecerá, a coisa se tornará viável num futuro ainda bem distante, que é precisamente esse futuro que os espíritos chamam de transição planetária, ou seja, fim da transição planetária. E transição planetária nós já estamos vivendo. Então a Umbanda é mais uma religião, é mais um conjunto de doutrinas, rituais, que facultem a toda a humanidade possibilidades de encontro com Deus. O que é uma religião? Religião é uma palavra que vem do latim religare, que significa religação. Eu sempre digo, todo conjunto doutrinário, filosófico, ritualístico, qual seja, se não tiver como finalidade o reencontro do homem com Deus, ou seja, a religação do homem com Deus, da criatura com seu Criador, não pode ser chamada de religião. É uma seita, é um conjunto feticista, enfim, é um conjunto filosófico, como queira, mas não religião. Desde sempre, as religiões têm surgido no meio da humanidade, diversas delas, porque é a proposta divina de oferecer à humanidade agrupamentos doutrinários, filosóficos, ritualísticos, que facultem a subida dessa escada, ou seja, dessa montanha, que na Bíblia é prefigurado pelo Monte Carmelo. É a subida do Monte da Evolução. São meios que ajudam o encarnado nesse processo de crescimento. E também há muitos desencarnados que ainda estão muito ligados aos agrupamentos religiosos. Por isso muitas religiões vêm surgindo. Perto da transição planetária, essas religiões surgem aos borbotões.
oferecendo condições. Claro que se se existe de um lado a luz, que é a ação de Jesus, o governador planetário, através do que nós na Umbanda chamamos de Oxalá, facultando as possibilidades religiosas, ou seja, de religação através da fé com o Pai, também vai existir do lado das sombras, né? Todo um trabalho, infelizmente, de que deteriorar essas possibilidades. Tá? Então nós vamos ver religiões que nasceram com uma proposta e que no seu crescimento, a intervenção dos homens, claro que teleguiados pelo interesse das sombras, os afins se atraem, deturparam completamente a sua função, as suas finalidades. E surge em 1908 o Caboclo das Sete Encruzilhadas com a proposta de uma nova religião. Nova, sim, ele disse claro quando fundou: eu estou aqui para fundar uma nova religião. Por que nova? Não é que a sua essência seja nova, a sua essência é antiquíssima. Né? É o culto às leis divinas que se estabelecem na ação manifestante de Deus de criar, manter e transformar por meio dos seus 7 grandes raios, ou seja, o esplendor da sua divindade, que emerge, né, na matéria-energia, facultando a nós, seus filhos, possibilidade de, através das qualidades dos seus atributos alimentados, vivenciar uma reforma interior que nos leve ao encontro do amplexo do Pai, o amplexo que é Deus. É o que nós chamamos de orixás. Né? Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o que ele fez foi fundar uma religião baseada nesses princípios das leis divinas já existentes. Né? Trazendo para onde? Para o Brasil, essa terra da promissão, a terra do futuro, tá? Uma religião voltada inteiramente para a cultura brasileira. Então nós vamos ver que as entidades, os guias trabalhadores de Umbanda, assumem roupagens perispirituais profundamente nacionais. Caboclos, índios, boiadeiros, marujos, baianos, né? Pretos velhos, que é o escravo negro com a sua sabedoria, né? Com o seu tempo. Crianças, né? Criança é universal, mas as crianças na Umbanda elas são bem brasileiras. E por Exus e Pombagira, no seu estilo bem brasileiro. Por quê? Porque é uma religião que está imersa na cultura nacional, para falar ao povo do Brasil a sua língua. A sua língua. Então todo mundo, seja o doutor, seja o lixeiro, vai entender a linguagem da Umbanda. Porque a linguagem do amor é a linguagem da humildade. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele veio, fundou essa nova religião na cultura brasileira para estabelecer as possibilidades do mediunismo e da ação evangélica doutrinária numa linguagem que o povo entendesse, falando ao coração do povo, ao coração dos homens, especialmente os mais humildes de coração. Por isso ele disse: eu vim fundar uma nova religião brasileira, cuja base é o Evangelho e o mentor maior é Jesus Cristo. Agora, Paivaldo, a Umbanda é uma religião nova comparada com outras religiões que são seculares, né? Está completando 105 anos. Será que talvez por isso a Umbanda ainda muitas vezes não é vista, não é percebida como uma religião, muitas vezes não é levada a sério, muitas vezes muitas pessoas acham que um agrupamento de gente ignorante, se dirigindo a gente ignorante. Por que isso acontece, Paivaldo? Irmã Soraya, isso acontece, primeiro, como você colocou muito bem, é uma religião muito nova. Né? 105 anos para uma religião não é nada. Ela está ainda na sua fase de estabelecimento, de se estabelecer. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas tinha determinado, profeticamente, que a Umbanda teria 70 anos para se estabilizar. 70 anos de proselitismo, quando ela passou a ser conhecida, né? 70 anos de doutrina, nós estamos dentro desses 70 anos, quando a doutrina umbandista começa a se aflorar e a ser colocada dentro do nível cultural de estudo. É isso que acontece. Nós vemos hoje multidões de livros, né?
uns maravilhosos, outros, infelizmente, deprimentes, mas que estão aí falando de Umbanda, falando de doutrina umbandista e etc. E viriam 70 anos de estabilização. Claro, a religião nova se estabelecendo ainda. Então o conhecimento ainda não é como uma igreja católica, né? Como uma igreja protestante, como o budismo, como o islamismo, etc., que tem milhares de anos. Contudo, nós temos ainda a notar um outro aspecto, que a Umbanda nasceu pelo plano do astral, né, superior. Ela nasceu para organizar uma bagunça mediúnica que existia no Brasil, que se chamava macumba no Rio de Janeiro. Em outros estados tinha outro nome, que era o quê? Um conjunto de mistura de kardecismo, que através do mediunismo que havia, com a feitiçaria, a magia negra, né? O trabalho magístico pelo lado negativo. E essa mistura toda, havia incorporações de entidades, né? Já existia incorporação de caboclos, de índios, né? Mas espíritos ainda voltados a um estado primitivo, né? Para um trabalho sem ética, sem evangelização, sem uma estabilização doutrinária. Isso pululava em vários lugares. O Rio de Janeiro se chamava as famosas macumbas. Quem nunca ouviu falar de políticos, né, que saíam às escondidas para as macumbas para fazer feitiçarias em função da sua vida política, das suas eleições, né? O que o caboclo veio foi fazer o quê? Pegar tudo isso, que são as influências, né? Essas coisas têm influência afro, influência kardecista. Ele pegou tudo isso e deu o quê? Um caráter religioso, inserindo ali o Evangelho de Jesus. Então nós vemos a Umbanda de hoje, a Umbanda fundada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, que é uma religião, sim, ela tem como função religar o homem com Deus, que tem na sua doutrina as influências filo-religiosas que engrandecem, né? O cristianismo, que é a sua base, é o ar que se respira na Umbanda, ou pelo menos deveria ser. O kardecismo, que é a sua base estrutural, porque é onde a ciência, né, vem em socorro dos trabalhos ritualísticos e magísticos da Umbanda, dando a explicação correta e necessária, banindo superstições e crendices. Nós vamos ter o africanismo, a influência dos negros no Brasil sempre foi olhada com uma dimensão muito grande, tá? É inegável. Então a influência afro, aquele povo que guardou de forma primitiva cultura, religiosidade, culto às energias da natureza, trazida dos Atlantas, né? Lá atrás. Então a influência, a Umbanda se abre para acolher essa influência filo-religiosa, né? O orientalismo, tão em voga a época que a Umbanda foi fundada, com seus defumadores, incensos, pedras, né? Enfim, nós vemos o ameríndio, né? Eu esqueci de falar, são as 5 vertentes filo-religiosas que engrandece a doutrina umbandista. Agora, essa doutrina umbandista, ela tem que ter bases racionais. Ela tem que ter bases em cima de quê? Quando nós falamos do Pentateuco kardeciano, porque Kardec foi o que melhor estruturou, sob a influência dos espíritos, na sua codificação, o que? Os conhecimentos de uma forma racional. Fé pela razão. Então nós vamos poder mostrar uma Umbanda à sociedade, não uma Umbanda que é herança das macumbas, mas uma Umbanda como uma nova religião fundada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, com fundamento, com raciocínio, com doutrina, com bases. Eu sempre digo no Cruzeiro da Luz aos médios, meus filhos, não façam nada sem saber porquê. Não acendam uma vela sem saber porquê.
Porque todo ritual que você realiza sem saber porquê não passa de teatro, não passa de circo. Porque a necessidade de que você participe, ela é básica. Esse é o estudo primário, né, do movimento magístico. São os 3 movimentos que o universo realiza e você tem que estar conectado a ele, que é o tântrico, o mântrico e o yântrico. O tântrico é a sua participação mental. Eu não posso acender uma vela como se estivesse acendendo, faltou luz, eu acendi uma vela. Eu acendo uma vela sabendo por que estou acendendo e me conectando àquele ato. Aí sim eu estou realizando o mantra, que é o som, reverberar do som. Não é a palavra falada, é a palavra sentida. É o sentimento, é a emoção. Tá? Em cima de que? No yântrico, que é o ato de acender. Veja que tudo isso faz a Umbanda ser uma religião séria. Você falou no início uma coisa interessante. A Umbanda não é um conjunto de pessoas ignorantes girando em torno do nada. Né? Tem um ditado que diz, dito por um pensador, né, aliás, umbandista, Jesus não tem culpa daquilo que fazem de errado, emporcalhando o nome dele por aí. A Umbanda também não tem culpa do que fazem, infelizmente, de superstições, crendices e bobagens em nome dela. Umbanda é uma religião séria, como dizia o Caboclo Mirim, para gente séria. Evaldo, que balanço, que avaliação o senhor faria da Umbanda de ontem para a Umbanda de hoje? Progredimos? O que precisa ser melhorado? Sim, progredimos sim. Poderia até voltar àquilo que o Caboclo das 7 Cruzilhadas, na última incorporação, disse. A Umbanda vai crescer e vai crescer muito. Mas, aí ele coloca os percalços, entre eles a Vilmoeda, né, que ele disse que se prejudicaria muito a Umbanda. Eu acho o seguinte, o irmã Soraya, a Umbanda do passado, do tempo de proselitismo, era uma Umbanda humilde, pé no chão. Tá? Era uma Umbanda necessária, aquela Umbanda sem atabaques, era uma Umbanda onde as danças eram aquele ritmado, era uma Umbanda ainda que trabalhava de forma em terreiro, tá? Com a cabeça voltada para as entidades espirituais, caboclos, pretos velhos, crianças, mas ainda de forma sem muito embasamento doutrinário. Muito mais a prática natural ensinada pelo Caboclo de 7 Cruzilhadas e pelos mentores que vieram depois. Maravilhosa, com certeza, tá? Mas, quando eu digo maravilhosa, não quer dizer que tenhamos que ficar sentados no tempo, voltados para um tempo primitivo. A necessidade disso, o Caboclo, ela vai progredir. Palavra do Caboclo das 7 Cruzilhadas, e progrediu. Né? Progrediu como? Ela foi crescendo, as influências filorreligiosas, né, com suas filosofias próprias, foram engrandecendo a doutrina, formando uma doutrina básica. Dessa doutrina básica, muitas escolas surgiram, né? Saíram por aí, umas maravilhosas, outras fantasistas, a meu ver, claro, tá? Em busca da Vilmoeda, infelizmente. Temos que passar por isso, faz parte, né, do amadurecimento da religião de Umbanda, porque ele mesmo disse, o Caboclo das 7 Cruzilhadas, a Vilmoeda vai atrapalhar o trabalho umbandista, mas todos serão expulsos como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com certeza, com certeza. O Sr. Bernardino sempre diz, né? O tempo não tem tempo, mas o tempo é implacável. Então, quando a gente fala de Vilmoeda, não estou falando só de dinheiro financeiro, não. Muitos sim, né? Essa série de cursos e cursos e cursos e benzimentos e por aí vai, tudo pago e bem pago. Tá? Não acho, não estou contra nem jogando pedra em ninguém, mas eu não acho que é essa a visão de Umbanda que nós queremos mostrar à sociedade. Tá? Nem aqui o Caboclo das 7 Cruzilhadas tinha fundado Umbanda. Mas existe também outra Vilmoeda que eu acho mais deprimente ainda. É a Vilmoeda das pessoas ególatras. Aquelas pessoas que
idolatram a si mesmo, pessoas vaidosas, pessoas com complexos e necessidade de exteriorizar, aparecer, de receber aplausos. É sempre uma moeda a pagar, tá? Do seu trabalho, é o aplauso das pessoas. Então são necessidade de encher os centros, terreiros, de assistências e de médiums, tá? Dentro de uma estrutura cheia de fantasias, de crendices, de vaidades, enfim, que é também a vil moeda, que destrói a visão da Umbanda para a sociedade, né? Enfim, nós vamos encontrar também uma Umbanda que está lutando para se manter, essa Umbanda dos Sete Encruzilhadas, né? Aquela flor, não importa se tem lama, a flor do lótus é assim, ela nasce, está presa na lama, mas ela tem que despontar no céu, né? No espaço limpo. Existem muitos templos umbandistas, e engraçado, veja como são as coisas, sempre escondidos, sempre humildes, fora da mídia, fora dos aplausos, né? Mas sempre fazendo o seu trabalho bonito, dentro de uma estrutura espiritual, com sua missão evangelizadora, ligados a Jesus, de mãos dadas com os mentores espirituais, nesse trabalho de companheirismo para implantar o reino de Deus nos corações. Não implantar a minha fotografia nos corações, né? Não implantar o meu egolatrismo em relação às pessoas, mas, como diz Pai Ventania, focalizando Jesus, o Evangelho. É Jesus que cura, é Jesus que consola, é Jesus que orienta. Somos meros instrumentos da sua misericórdia. Então vamos ver, graças a Deus, inúmeros centros por aí, que eu poderia citar, né? Aqueles que eu conheço. Nós vamos ter em Recife a Mãe Luzia, fazendo um trabalho tão bonito, tá? Dentro da Umbanda. Nós vamos encontrar o Pai Juruá em São Paulo, com Estrela Azul. Nós podemos encontrar, enfim, eu estou citando esses que me veio à cabeça agora, que eu tive contato há pouco tempo, né, com eles. Sempre tenho, né? Então, são centros, a Tulef, que ainda está aí lutando, se esforçando para trabalhar, fazer uma Umbanda séria, bonita, sem circo. Porque hoje em dia, infelizmente, transformaram a Umbanda num circo, né? Onde eu sempre digo brincando, isso eu que falo, estou falando de mim, eu não sou dono de circo, tá? Meu terreiro, meu centro não é picadeiro, e meus médios não são micos de circo. Eu não sou adestrador de mico de circo para arrancar aplauso do povo. Aqui a gente procura trabalhar com Jesus, para Jesus, evangelizando, consolando, orientando, curando, mas principalmente conduzindo as pessoas à reforma íntima, à mudança de valores, à busca da verdadeira paz e alegria interior, que não está na solução imediatista de probleminhas utilitários, mas sim na vivência do Evangelho e do contato com Jesus. Então eu acho que a Umbanda de hoje é uma Umbanda de esperança. Eu diria uma Umbanda de esperança. Na última palestra que eu fiz, lá na Capela Ecumênica da UERJ, né, eu dizia o quê? Eu tenho um sonho, como dizia o nosso amigo pastor Luther King. Ele dizia, eu tenho um sonho. Eu, como umbandista, sacerdote, tenho um sonho. Aquele dia que os centros umbandistas vão surgir, né? Vão surgir os bons centros, os centros sérios, voltados a Jesus e o Evangelho, vão surgir. E vão surgir porque vão se dar as mãos. E juntos nessa fraternidade, nessa realização do que o Caboclo dizia, que a Umbanda seria, manifestação do Espírito para a caridade, nós vamos poder gritar para a sociedade. Isso é que é Umbanda. Umbanda é luz. Umbanda é paz. Umbanda é alegria. Porque Umbanda é a lei de Deus vivenciada. Evaldo, o que a gente pode esperar da Umbanda do amanhã? Quando o senhor imagina na Umbanda no futuro, o que o senhor visualiza, o que o senhor pensa? Para onde que a gente está caminhando? Irmã Soraya, eu repito, olhando o que existe hoje, no momento,
os desentendimentos entre as escolas umbandistas, as vaidades correndo, as necessidades de aparecer, necessidades de mídia, sabe? As necessidades de cobranças, enfim, tudo isso que eu falei, a gente para e pensa e diz assim, Umbanda de amanhã não vai existir. Tá? Vai existir esses grupinhos de nada, levando todo mundo a nada. Mas a gente vai escutar o Caboclo das Sete Cruzadas falar tudo isso e dizer, a Umbanda será uma religião que harmonizará as famílias e existirá até o fim dos tempos. Tá? Aí você se volta para essa beleza que eu acabei de falar da Umbanda. Essa flor branca, luminosa, de paz, de alegria. Não é que Paivaldo não está aqui fazendo uma apologia a um código umbandista. Não, Umbanda nunca vai ter um código, uma doutrina única. Por quê? Porque ela é uma religião ecumênica, ela é uma religião universalista. Ela vai ter concentrações, ou seja, grupo de templos religiosos com seus rituais próprios, com as suas formas de apresentar a doutrina própria, tá? Mas todas tendo como elo de ligação o quê? A evangelização e a apresentação de Jesus. Isso é o básico. Se você ver, o Caboclo disse o quê? Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Não matar. Umbanda não tem matança de animal, minha gente. Não tem. Umbanda, o sacrifício que existe na Umbanda é o sacrifício de nosso egoísmo, nossas vaidades, de nosso orgulho. É a humildade de matar em nós as inferioridades. Não se sacrifica animal, com todo respeito às religiões que o fazem. Mas essas não são religiões que possam se dizer é Umbanda. Tá? Umbanda não é candomblé. Candomblé é uma religião respeitável para aqueles que lá militam. Mas não é Umbanda. Umbanda não é religião afro-brasileira. Umbanda é uma religião brasileira. Ela recebe influência afro, sim, mas não é uma religião afro. Como ela recebe influência kardecista, mas ela não é uma religião kardecista. Ela recebe influência ameríndia, não é religião ameríndia. Oriental, e não é religião oriental. Ela é a Umbanda. Então, a Umbanda não tem sacrifício animal. Ele disse, não matar, não cobrar. O que de graça se recebe, de graça se dá. Quando digo não cobrar, não é só não cobrar dinheiro, não. Porque essa falta de vergonha de cobrar dinheiro das pessoas para consulta, para trabalhos, para isso, para aquilo, está na cara aí, você já olha, já vê, tá? E vai quem quer. É o cobrar a vaidade, é o cobrar aplausos, é o cobrar a mídia, é o cobrar aparecer, é o cobrar a minha assistência lotada, é o cobrar a minha casa cheia de médiuns, porque o meu ego está cheio. É isso, é não cobrar, nunca. Toda cobrança que se fizer dentro da Umbanda é direcionada para ele, para Jesus. É a cobrança do amor vivencial. Vestir o branco, a igualdade, Umbanda é fraterna, Umbanda todos se amam, todos se vestem igual, com a mesma cor. Não tem doutor, não tem lixeiro, existem irmãos de ideal. Vestir o branco, evangelizar. O Caboclo disse isso claramente. Eu não entendo por que se fala tudo, mas essas coisas se escondem, não se fala, não se publica. Evangelizar. Evangelizar é levar a palavra de Jesus, a palavra de reforma interior, a palavra de paz. É dizer ao povo, é isso que os guias todos dizem, com seus atos, com suas presenças. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu peso, de Jesus, porque ele é leve. E vocês acharão descanso para as vossas almas. Eu não vou pregar Paivaldo, eu tenho que pregar Jesus. Eu não vou pregar Cruzeiro da Luz, eu vou pregar Jesus.
Nós somos meros servos dele, instrumentos dele. Evangelizar e, por fim, utilizar as energias da natureza para o bem. A magística, que maravilha. E essa magística, ela tem que ser explicada, ela tem que ser vivenciada através da razão, no uso das energias, dos fluidos. E ninguém melhor do que Kardec, através dos seus estudos científicos, nos falar de vibratória, de fluidos, de perispírito, enfim. Tudo isso que é a utilização magística, as forças sutis. Então, minha gente, a Umbanda do Amanhã é a Umbanda que nós esperamos e na qual nós acreditamos. A Umbanda de Jesus, a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda de todos os filhos de fé, que são aqueles que caminham através da Umbanda em busca de Jesus, caminho para Deus, aurindo em suas vidas esclarecimento, paz no coração e amor na sua vivência. E Pai Valdo, saindo do amanhã, voltando para o hoje, como é que deve ser o perfil do umbandista contemporâneo? Com o que ele deve estar comprometido? Em primeiro lugar, com Jesus. Eu não vejo outra resposta. Eu me lembro de que quando foi perguntado ao Chico Xavier no Pinga Fogo sobre a Umbanda, ele respondeu de forma maravilhosa. Ele disse: eu respeito muito a Umbanda como uma religião que pratica caridade. Eu só desejo que os meus irmãos umbandistas, ele fala assim, cada vez mais aumentem o conhecimento do Evangelho e a vivência do Evangelho de Nosso Senhor. E é precisamente isso. O dia e o momento em que todos nós umbandistas nos voltarmos para isso, a Umbanda será uma bela religião, digna de ser apresentada à sociedade, na qual, ou melhor, pela qual nós podemos enfrentar, seja os nossos irmãos pentecostais, ao apedrejá-la, seja a mídia, quando fala mal da Umbanda, seja os cômicos e quando representam a Umbanda com fanfarrice, com brincadeira. Podemos gritar alto, alto lá, respeitem a Umbanda, porque a Umbanda é uma religião de Deus. É uma religião voltada a Jesus. Umbanda não é macumba, Umbanda não é fetichismo, Umbanda não é crendice, Umbanda não é dinheiro. Umbanda é a religião de Deus, como todas as são. Quer dizer, todas as religiões sérias. Então eu acho que a religião umbandista de hoje deve ser alguém que se orgulhe da sua religião, mas que tenha um compromisso também de trabalhar dia a dia para fazer da sua religião e sua vida, seja ele médium ou não, um instrumento de religação com Deus. E que o faça, se fosse médium, sacerdote, instrumento nas mãos de Jesus, para em parceria, que o médium não é instrumento de guia nenhum, não. Porque guia não é Deus, guia não é semideus, guia não é quebra-galho. Guia é irmão nosso, que está do outro lado. E que, como diz Ramatiz, em parceria com o médium, venha realizar a obra crística, que é a obra de cura, consolo e salvação. Então que o médium assuma isso, se una ao seu mentor espiritual, ao seu guia, como irmão, companheiro de trabalho, e insete, sem medo, essa caminhada trabalhosa e dolorosa de levar a palavra de Jesus aos corações. Por isso este é o grande lema da Umbanda Espírita Cristã e, portanto, Cruzeiro da Luz, de acordo com o Pai Ventania. Qual a nossa finalidade? Iluminar corações e resgatar vidas. Iluminar corações com a luz do Evangelho. Resgatar vidas, tirando do sofrimento, da dor, do medo e mostrando uma nova visão, mostrando novos horizontes, que só Jesus e o Evangelho pode dar. É a grande magia. Caboclo Aimoré já disse isso muito claro. Não existe macumbeiro mais forte do que Jesus. Pai Valdo, mais uma vez, muito obrigada.
Nada, eu que agradeço a todos vocês, que Jesus abençoe a todos nós. Até a próxima, meus irmãos, paz e alegria.